Hospitais de Maputo e Matola destacam tranquilidade e pouca fatalidade na passagem do Natal. Ministério dos Transportes e Comunicações aponta a cabotagem como grande aposta para o próximo ano. Ataque terrorista faz 3 mortos e 9 feridos na Líbia. Boa noite, bem-vindo às notícias. A esta hora, uma pessoa morreu das 396 que deram a entrada nos serviços de urgência do Hospital Central de Maputo no Natal. Ainda assim, o ambiente foi descrito como calmo, não só no HCM, como também nos hospitais Geral José Macamo e Provincial de Maputo. Deste total de 396, por patologias gerais, foram 289, portanto menos de 20 pacientes em relação ao ano passado. E tivemos também uma tentativa de suicídio por ingestão de petróleo, mas que não resultou em óbito. Temos um óbito, portanto que foi um doente que entrou muito grave, como a pneumonia. Dos traumas, 35 foram acidentes de viação, dos quais 28 tiveram alta, 7 ficaram internados, 2 em pediatria, 4 em neurocirurgia e 1 politraumatizado que está na unidade de cuidados intensivos. Nós tivemos um total de 58 casos de acidentes de viação, 44 de agressão física e cerca de 20 de quedas. Comparativamente com o ano passado, todos aumentaram. Acidentes de viação, o ano passado tivemos 36, agressões físicas 28 e quedas tivemos 16 o ano passado. O total de atendidos foram 200 pacientes, tivemos 11 casos de acidente de viação, 40 casos de agressão física, não tivemos nenhum acidente por objeto pirotécnico, tivemos um acidente de trabalho, 23 casos de queda, 2 casos de intoxicação, nenhum caso de queimadura, 2 casos de mordedura, 5 casos de diarreia, 1 caso de violação sexual e nenhum caso de violência doméstica. E no Hospital Central da Beira deram a entrada a pouco mais de 130 pacientes nas últimas 24 horas, vítimas de incidentes durante a festa do Natal. Das ocorrências, destaques vão para vítimas de agressões físicas, mordeduras por animais e acidentes de viação. De acordo com a diretora clínica do Hospital Central da Beira, Ana Tambo, houve um aumento do número de pacientes que deram entrada naquela unidade hospitalar quando comparado ao igual período do ano passado. Houve aumento, apesar de apelos feitos na rádio, nas televisões, não é, a alertar os automobilistas, não é, se bebe não conduz, não é, ver as viaturas em que transportem as famílias, mas mesmo assim existem esses incidentes. As agressões físicas com maior incidência em mulheres, as mordeduras caninas e os acidentes de viação lideram a lista dos casos mais preocupantes. Nós temos as equipas já organizadas e reforçadas, não é? Quer em termos de pessoal, quer em termos de material médico cirúrgico, assim como os medicamentos. E neste momento estamos com um estoque de 278 unidades de sangue de diferentes grupos. Dentre as ocorrências, houve também registro de um caso de queimadura e 7 quedas. No entanto, a maior parte dos pacientes que deram entrada teve alta. Em Nampula, a festa do Dia da Família decorreu num ambiente calmo e tranquilo. A polícia registrou apenas um caso criminal e 175 pacientes deram a entrada no banco de socorros do Hospital Central daquela província. A festa do Dia da Família em Nampula decorreu num ambiente descrito como calmo e tranquilo. Apenas 175 pacientes deram entrada no banco de socorros do Hospital Central de Nampula nas últimas 24 horas. Nós tivemos 175 entrados no banco de socorro, dos quais tivemos 14 casos de acidente de viação, 16 de agressão física e dizer que não tivemos casos nem de queimadura, nem de lesões por objetos pirotécnicos, nem casos de queda. Pode haver necessidade de sangue. Eu apelo à população em geral para poder aderir-se
ao Banco de Sangue do Hospital Central de Nampula e nos ajudar neste ato. A Polícia da República de Moçambique faz a mesma observação, onde, de acordo com Zacarias Nakut, porta-voz do Comando Provincial, houve somente um caso criminal. As forças operativas estiveram no terreno a garantir que toda a população da província de Nampula pudesse festejar sob tranquilidade. No entanto, tivemos um registro de um caso criminal ocorrido no bairro de Carpé. Também o registro de 2 corpos sem vida, sendo um vítima de suicídio por enforcamento, de 40 anos de idade, e a segunda vítima de afogamento, isto no distrito de Meconta, os 2 casos. Mas, num cômputo geral, a situação de ordem pública na província de Nampula está calma e controlada. Não tivemos o registro de acidentes de viação. As autoridades nos diferentes setores prometem continuar em alerta e prontos para garantir que também a transição do ano seja tranquila. Em Quelimane, uma pessoa morreu na sequência de um acidente de viação ocorrido no distrito de Nicoadala. A vítima seguia numa motorizada quando foi arrastada para fora da estrada por uma viatura ligeira. No terreno, os vestígios denunciam o violento acidente que causou danos avultados à viatura. O sinistro ocorreu por volta das 20 horas do dia do Natal, quando esta viatura fazia o sentido Nicoadala-Quelimane e a motorizada o sentido contrário. Sucede que, de acordo com testemunhas, a viatura entrou na faixa de rodagem do motociclista e embateu violentamente, de onde viria a perder a vida. É um jovem que estava a sair em Quelimane e esse carro estava a sair em Nicoadala. Então não sei o que aconteceu. Não sei se é o carro que se despistou para outro lado, não sei, foi uma moto que estava a andar por meio, já não sabemos. Então daí acontece quando o carro bateu alguém, virou daquele lado, as rodas ficaram em cima, as pessoas estavam 3. Não sei se estavam embriagados, não sei. Não sei se o motorista estava embriagado, não sei. O homem saía de Quelimane, de moto, ia para Nicoadala. Então o carro saía de Nicoadala, ia para Quelimane. Então o carro despistou-se, entrou na faixa de moto, veio encostar o homem, então o homem cai, veio se cair ali. Então quando cai, mortalmente aí mesmo, o homem gritou, ai! Quando ocorreu o sinistro dado o capotamento, a viatura chegou a ficar com pneus virados para cima. Em Inhambane, o balanço do dia do Natal na maior unidade sanitária da província dá conta de 3 óbitos em 520 pacientes que deram a entrada nas últimas 72 horas. As vítimas mortais são maioritariamente por acidentes de viação e também um afogamento. As imagens falam por si. Técnicos do Hospital Provincial de Inhambane multiplicam esforços para aliviar a dor dos pacientes, maioritariamente vítimas dos acidentes de viação ocorridos durante os 3 dias de maior movimentação de pessoas. Destas pacientes, nem todos resistiram aos ferimentos, pelo que perderam a vida, incluindo uma vítima de afogamento. Ficaram internados 52 doentes nas diversas áreas e setores e tivemos um total de óbitos internos, 3 vítimas de acidente de viação. Dos acidentes de viação, tivemos um total de 11 casos, incluindo os pacientes que vieram transferidos de outras unidades sanitárias. O afogamento que recebemos foi uma lagoa, onde o indivíduo foi encontrado já sem vida. Violação sexual de uma menor de 6 anos de idade, a agressão física, intoxicação alimentar, mordidura por cães vadios são dentre vários motivos das vítimas que deram entrada no Hospital Provincial de Inhambane. 9 casos de agressão física, tivemos um caso de acidente de trabalho e tivemos também um caso de intoxicação alimentar. O caso de violação sexual é uma menor de 6 anos de idade. E dos casos de mordidura também tivemos um caso
Deixa-me dizer que em relação à vacina antirrábica ainda estamos muito bem em estoque. Estamos com 23 doses da vacina antirrábica. No que respeita ao estoque de sangue, a maior unidade sanitária da província diz-se confortável, mas que apela ainda às pessoas de boa vontade para continuarem com as doações, visto ser este um ato contínuo e de extrema necessidade. Já em Maputo, a polícia registrou um morto e vários feridos em resultado de acidentes de viação. As autoridades falam ainda de um homicídio voluntário ocorrido nas últimas 24 horas. No primeiro balanço das operações das últimas 24 horas, o comando da polícia da província de Maputo descreve como sendo calmo o ambiente que caracterizou a festa do Natal. Ainda assim, houve registro de um homicídio voluntário e de acidentes de viação que culminaram com a morte de uma pessoa. Do acidente ocorrido no comando distrital de Manhissa, tivemos feridos graves e bem como os ligeiros que foram socorridos aos hospitais rural da Manhissa e bem como o Hospital Central de Maputo. E em relação ao acidente que ocorre no comando distrital de Matutim, tivemos um óbito, lamentavelmente, que é este, o motociclista, que justamente foi o mesmo que causou, na verdade, a situação de sinistralidade. Também registramos um caso criminal de tipo homicídio que ocorre justamente no comando distrital de Namacha, onde um jovem dos seus 26 anos de idade tirou a vida a uma jovem de 22 anos de idade. O caso ocorre quando esta jovem tentava, mais uma vez, acudir uma situação de agressão entre um namorado e este autor do crime, que depois pegou na faca e espetou no abdômen e esta perdeu muito sangue e perdeu a vida no local. Na cidade de Maputo, a polícia diz que não tem registro de casos criminais graves ocorridos nas últimas 48 horas, à exceção de alguns acidentes de viação provocados pela condução em estado de embriaguez. No que tange à sinistralidade rodoviária, neste período houve registro de 2 casos de acidentes de viação. Um foi do tipo atropelamento e o outro do tipo choque entre carros. As prováveis causas, portanto, apontamos a velocidade excessiva aliada à condução sob efeito de álcool. Os 2 acidentes registrados neste período tiveram como consequências 2 feridos graves, 3 feridos ligeiros, para além de 2 danos materiais avultados. A polícia reitera o apelo para uma condução responsável, de modo a se evitar acidentes de viação. A fronteira de Reção de Garcia registrou o maior movimento de entradas dos últimos anos. As autoridades moçambicanas tiveram que fazer mais do que esperavam, com a agravante que a África do Sul estava menos preparada para esta avalanche. Não são os números, é a realidade no terreno. É assim que o porta-voz explica o movimento registrado entre os dias 21 e 25 deste mês, na fronteira de Reção de Garcia. Entre moçambicanos que trabalham do outro lado da fronteira e estrangeiros que viram em Moçambique o melhor local para passar as festas, mais de 20.119 pessoas entraram no país, sendo que o pico foi registrado no dia 23. Tivemos uma situação em que colegas nossos tiveram que ficar na via com alguns intervalos de 6 em 6 horas para um ligeiro descanso, mas ficaram basicamente na via durante 48 horas ininterruptamente para fazer face ao movimento que foi intenso. Começou um pouco depois da tarde do dia 21 e foi se arrastando até as 2 da madrugada do dia, basicamente do dia 24 de dezembro. Há 2 anos que o movimento nesta fronteira não atingiu os níveis deste ano. Talvez por isso, os sul-africanos não fizeram a devida preparação, situação que sobrecarregou as autoridades moçambicanas. Tivemos algumas queixas do lado da África do Sul que têm a ver com os mineiros que chegaram à fronteira por volta das 3, de acordo com estes, chegaram por volta das 3 até às 11, 12 estavam na fronteira do lado da África do Sul. E estes mineiros chegados ao nosso lado, nós temos dentro do nosso espaço fronteiriço qualquer coisa como 10 minutos máximo para desembaraçar estes mineiros. Quem saiu mesmo a ganhar com este movimento são as instâncias turísticas, que tiveram lotação bem perto dos 100%. As reservas foram maioritariamente de estrangeiros. Os nacionais estão a rodar aqui no país, estão cerca de mais por aí 2 mil e tal turistas, um universo mais ou menos 15 ou 40%, que rodam aqui. Os estrangeiros é que estão em massa aqui no país. A Operação Buerana também envolvia as atividades econômicas. O Ministério da Indústria e Comércio
explica a oscilação de preços de vegetais à vida no dia 24 em todo o país. Devido ao atraso no abastecimento do mercado. Todos nós sabemos que o mercado do grossista do Zimpeto é o ponto de convergência da compra do retalhista, do grossista para todo o país. De qualquer das formas, os intervenientes da Operação Boerani reconhecem que ainda há muito por se fazer, já que a festa do fim do ano é mais agitada que a do Natal. Uma menor de apenas 5 anos de idade foi violada sexualmente no distrito de Dondo, em Sofala. Suspeita-se que o violador seja o próprio tio da menor, que, no entanto, nega a acusação. Segundo contou esta quarta-feira a tia da vítima, o jovem de 24 anos, que supostamente teria violado a própria sobrinha, uma menor de 5 anos de idade, estava embriagado e após a cópula ameaçou a vítima e outros menores que confirmaram o ato. Eu sei que foi ele que a violou. Era impossível a criança mentir. Eu vi no lugar onde ela dormia e a sua roupa interior estava ensanguentada. O homem indiciado pelo crime recusa as acusações, alegando ser vítima de uma armadilha feita pela cunhada, a tia da vítima. Não fiz nenhuma coisa, isso é invento. E essas crianças viram quem lá dentro da casa? Isso aqui é uma montagem, não fiz nenhuma coisa, porque aí tem muitos jovens aí. Quem deve estar a montar? Minha cunhada, ela mesma, a pessoa que está a vir aqui, ela que deve montar. Ela tem que montar. É dessa malidade que ela vem a falar. Entretanto, a polícia diz que os exames médicos confirmam a violação imputada ao tipo. Esta menor, depois de comunicada à polícia, foi encaminhada ao hospital aqui de Dondo. O hospital que já confirmou que de fato houve esta cópula através do laudo pericial, portanto, devidamente o laudo que foi feito de fato pelo hospital. Neste momento o auto encontra-se lavrado e deve seguir a sua tramitação normal e legal. E esta triste notícia nos leva ao intervalo. Nós voltaremos com mais informação para si. Até já. De volta às notícias e desta vez para informá-lo que a cidade de Maputo voltou hoje à normalidade depois da festa do Natal. O comércio voltou a abrir e muitos se fizeram às empresas para cumprir com mais um dia de trabalho enquanto preparam a transição do ano. Tráfego intenso, com enormes filas de viaturas, muito movimento de pessoas, lojas e restaurantes abertos, foi o ambiente que se viu esta quarta-feira na capital, após um dia morto. Afinal, ontem era Natal. A corrida contra o tempo agora é para as festas de final de ano. Daí que as compras já começam a ser feitas. E já que grande parte dos moçambicanos sobrevive do comércio informal, há quem optou por ir ao famoso Senta Baixo para preparar a sua indumentária para o final de ano. Se pensa que aqui não se encontra roupa bonita e exclusiva, enganou-se. Há de tudo e a bom preço. Estou a precisar de umas coisinhas básicas, só isso. E o que é que já escolheu aqui? Ainda não escolhi nada. O que é que escolheu vir comprar aqui? As coisas são mais acessíveis aqui. Venham, tem coisas muito boas aqui. Não vão se arrepender. Tem certo produto que às vezes na loja uma coisa, comprando uma peça está cara. E tem coisas bonitas, sim, interessantes mesmo que as pessoas compram. Para a classe média e alta, o Senta Baixo está fora de cogitação. As vitrinas das lojas fazem um chamamento irresistível, como aconteceu com alguns que se precaveram do stress das compras de última hora. Quando há amigo oculto e essas coisas, a gente tem que responder imediatamente. É nesse sentido que estamos a comprar, a comprar agora.
que Moçambique continue a crescer na dimensão que parece estar a crescer e que as coisas dos próximos anos se tornem cada vez melhores para todos nós. Nós todos merecemos sermos felizes, ter uma ponte bonita como essa que temos, mas temos que ter outras pontes dentro dos nossos corações que nos levem à felicidade. Apesar do comércio vir da ressaca do Natal, há boas perspectivas de negócio para as festas do final de ano. Com 2018 a caminhar a passos largos para o fim, vários setores já começam a perspectivar o próximo ano. O Ministério dos Transportes e Comunicações, por exemplo, aponta a cabotagem marítima como um dos principais desafios a seguir em 2019. As potencialidades, assim como as oportunidades para a exploração do transporte marítimo estão à vista e o Governo quer que o próximo ano seja de tudo por tudo para fazer deste setor uma realidade mais expressiva no país. O grande desafio que temos para o próximo ano, dentre vários, mas é a cabotagem marítima, portanto a marinha mercante. E este é um dos projetos que nós temos em mão, com o trabalho que tem sendo feito com a autoridade tributária na preparação de um regulamento aduaneiro para a cabotagem marítima que já está concluído, só faltam as assinaturas e que portanto, foi trabalhado, foi discutido até com o setor privado. Existe, portanto, uma organização perfeita para que a cabotagem inicie mais rápido no próximo ano. Enquanto isso, no setor dos transportes aéreos, o ministro diz que o governo vai continuar a apoiar a LAM. Contudo, a companhia de bandeira deve estar preparada para lidar com a concorrência que já está no mercado. Com a entrada dessas duas novas operadoras, a FastJet e a Ethiopian Airways, não vem de maneira nenhuma deixar em terceiro plano nem em segundo plano a LAM. Vamos continuar a dar todo o carinho necessário à LAM e é digno de reconhecer que nos últimos 4 ou 5 meses a LAM tem estado a mostrar-se bastante inovadora. Podemos ver através dos indicadores dos voos, portanto horários de partida dos voos, têm saído a horários, a tabela, o serviço aos clientes tem estado a melhorar e esta é a LAM que nós queremos continue a ser para o futuro, porque senão vai perder o comboio e não vai acontecer isso. E na área do ensino superior também já estão traçadas as metas e perspectivas para 2019. A UEM, por exemplo, aponta o alargamento do ensino à distância como aposta para responder ao elevado número da demanda pela formação superior. Na área do ensino superior, nós continuamos a ter o desafio de ter muitos estudantes que querem entrar para o ensino superior, enquanto a nossa capacidade ainda é reduzida. Nós queremos continuar a encontrar formas de trazer para o sistema mais estudantes e vamos, neste ano de 2019, alargar o nosso sistema de ensino à distância, mas sempre com processos que garantam que os nossos graduados tenham a melhor qualidade possível. Utentes das pontes Cais de Machixe e Inhambane criticam a demora na reparação da maior embarcação que garante a travessia. Neste momento, apenas um ferry-bote encontra-se operacional. Foi a quando a reinauguração da ponte Cais de Inhambane, que consistiu na intervenção sobre o batelão flutuante, que permite a atracagem de múltiplas embarcações em simultâneo, quando o Ministro dos Transportes e Comunicações anunciou a reabilitação das duas embarcações de grande porte. Envolvidos pouco mais de 3 meses, apenas um ferry-bote encontra-se a funcionar e o outro paralisado devido à avaria. Uma situação que está a merecer crítica por parte dos utentes da via. Aqui vamos entrar nas embarcações pequenas e nós outros temos problema de doenças, não conseguimos entrar lá. E tivemos promessa do São-Ministro, dizer que ia se reabilitar os barcos, por até agora são parados. São parados, não estão a fazer nada, nem nada mesmo. Levam mais gente, são os barcos que têm mais segurança no caso de mau tempo. E a pessoa se sente mais seguro estando dentro destes barcos, mas é com muita pena mesmo. Não está a acontecer nada, não sei. Tem que desafiar a chapa. Já a chapa, 50 meticais por dia são 100 meticais de volta já. Isso aqui em torno é tão difícil. O delegado da Transmarítima reconheceu a reclamação dos munícipes, contudo, mostrou-se na incerteza sobre quando seria a intervenção das embarcações. O ministro prometeu, mas o processo está sendo um pouco difícil
tenho pouco a explicar exatamente o que está a acontecer, mas a promessa sempre está em cima. É promessa sobre promessa, mas nunca se concretiza. Os municípios cobram, eles têm razão, são os barcos mais seguros. Mesmo agora, tenho a esperar que até, se calhar, na primeira semana ou segunda de janeiro, já tenhamos os barcos na reparação. Eu espero do empreiteiro que não aparece. Só sei dizer que o empreiteiro há de aparecer, mas ainda não apareceu. Recorde que as duas embarcações ficaram paralisadas desde o ciclone Edineu de 15 de fevereiro de 2017, que fustigou a província, tendo obstruído a ponte cais da cidade de Machixe, condicionando desta forma a circulação dos ferrebotes, e de lá para cá ainda não sofreram manutenção de raiz. Esta é então a travessia Machixe-Inhambane a preocupar os utentes. Vamos sair para uma curta pausa, mas antes já a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos sempre pela zona sul, onde Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 38 graus e uma mínima de 24. Para Xai-Xai espera-se uma temperatura máxima de 38 graus e uma mínima de 25. Para Inhambane espera-se uma temperatura máxima de 32 graus e uma mínima de 21. Seguimos com a zona centro do país, onde Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 34 graus e uma mínima de 25. Para Chimoio espera-se uma temperatura máxima de 35 graus e uma mínima de 21. Tete poderá registrar uma temperatura máxima de 26 graus e uma mínima de 23. E Climane poderá registrar uma temperatura máxima de 35 graus e uma mínima de 25. Já para a zona norte do país, concretamente para a cidade de Nampula, espera-se uma temperatura máxima de 33 graus e uma mínima de 24. Para Pemba espera-se uma máxima de 32 graus e uma mínima de 25. E Lixinga poderá ser a cidade mais fresca, com uma temperatura máxima de 26 graus e uma mínima de 16. Eu aguardo por si. Olhamos agora para aquilo que foi o Natal no mundo. Alguns supermercados da Dinamarca deram comida para ajudar os mais pobres a passar da melhor forma as comemorações do Natal e evitar o desperdício alimentar. Um gesto que já está a ocorrer no mundo. Pessoas pobres, solitárias e em condições sociais mais vulneráveis poderão beneficiar, neste Natal, de comida grátis que de outra forma não teria sido aproveitada. Foi assim na Dinamarca, onde a cadeia Coop, o maior grupo retalhista de bens de consumo do país, distribuiu comida que não se vendeu até ao Natal. O gesto contagiou e repetiu-se com o grupo Neto e o Banco Alimentar, que recolheu 40 toneladas em cerca de uma centena de lojas desta empresa. A recolha de bens alimentares esteve centrada nas cidades de Copenhaga, Aarhus e Odense, e ajudou a alegrar a quadra festiva a milhares de pessoas naquele país. Com este gesto, a Dinamarca marca mais um passo na luta contra o desperdício alimentar. Recorde-se que só nos últimos 6 anos, segundo a Agência de Proteção Ambiental dinamarquesa, o país reduziu o desperdício em 14 mil toneladas. Aliás, este país inaugurou em 2016 o primeiro supermercado de que se tem registro dedicado exclusivamente à venda de alimentos que seriam destinados à lata do lixo, ou seja, aqueles produtos com prazo de validade já vencido, mas que ainda são apropriados para o consumo. A música e a comida foram improvisadas para que as mais de 300 pessoas que viajam a bordo do navio Open Arms tivessem um Natal diferente, depois de terem quase perdido suas vidas no mar. Foram negados em Itália e Malta, mas agora têm um destino bem traçado. Vão poder desembarcar em Algeciras, na Espanha, entre os dias 28 e 30 deste mês. Após 2 dias de viagem, outra embarcação da organização não governamental, o Astral, foi em auxílio das pouco mais de 300 pessoas para levar mantimentos. E como era Natal, a tripulação esforçou-se para tornar o dia mais agradável possível àqueles que quase perderam as vidas no mar. E a primeira dificuldade é de cozinhar para muitas pessoas. Temos apenas a própria cozinha do barco. Não temos mais nada e não há nenhum espaço específico para esse tipo de cozinha em massa. Por isso, temos de cozinhar por muitas horas. Basicamente, fazemos coisas muito simples. Não podemos cozinhar algo mais elaborado e eles também ficam enjoados. E é mais complicado
aceitarem comida elaborada. Até o dia 28, data em que está previsto o desembarque, vão servir cerca de 4.200 refeições. E se por um lado a comida enjoa, por outro, a música anima a viagem. Tivemos de fazer o download de músicas no YouTube para os telemóveis, porque temos um alto-falante e com o microfone podem cantar e ouvir músicas. E como em Natal, pediram-nos canções do Natal. Na medida das suas possibilidades, os membros da tripulação tentaram também celebrar o Natal. Tentamos estar juntos à hora da refeição e fazer desta uma noite um pouco diferente. Os 310 migrantes resgatados no mar Mediterrâneo vão em busca de um novo futuro na Europa. Por agora, apenas sabem que não terão de lutar mais para sobreviver no mar. Enquanto isso, um falso alarme de tsunami fez com que centenas de pessoas fugissem na Indonésia, temendo a reedição do desastre que provocou a morte de 429 pessoas. Os sobreviventes do desastre não arriscaram ficar e até para os telhados subiram. Apesar do medo, nada chegou a acontecer e tudo rapidamente voltou ao normal, uma normalidade que é nestes dias estar atento à atividade vulcânica do vulcão Anak Krakatau, que provocou o tsunami, e procurar quem está desaparecido no meio das vilas completamente destruídas. As buscas são para encontrar as 150 pessoas, número dado pelas autoridades oficiais daquele país, que ainda continuam desaparecidas pelos escombros deixados pelas ondas gigantes. Recorde-se que no último incidente, todos os avisos automáticos falharam e as autoridades indonésias chegaram mesmo a dizer à população para manter a calma e que tudo não passava de uma maré alta. Ademais, só neste ano, mais de 3.000 pessoas morreram em consequência de desastres naturais. Pelo menos 3 pessoas morreram e 9 ficaram feridas esta terça-feira depois de um ataque suicida ao Ministério dos Negócios Estrangeiros na Líbia. As forças de segurança líbias acreditam que o ataque tenha sido protagonizado pelo Estado Islâmico. Os apelos à paz feitos pelo Papa Francisco na celebração do Natal parecem ainda não ter chegado a Trípoli, na Líbia. É que uma vez mais um ataque bombista tirou a vida de 3 civis e feriu a outros 9. De acordo com as fontes das forças de segurança líbias, os atacantes seriam alegadamente militantes do Estado Islâmico e tinham como objetivo o Ministério dos Negócios Estrangeiros. A mesma fonte conta que tudo aconteceu quando um dos 3 terroristas suicida ativou um colete que se encontrava munido de vários explosivos. Dos 3 bombistas, 2 conseguiram efetivamente entrar no edifício e deflagrar os explosivos, enquanto o terceiro elemento foi morto pelos guardas. Este é apenas o mais recente episódio de instabilidade na Líbia, depois de o país ter mergulhado numa convulsão política com o afastamento e morte de Muammar Gaddafi em 2011. Depois do ataque, a Força Especial de Dissuasão, RADA, sob o comando do Governo da União Nacional, mobilizou um forte esquema de segurança na capital, especialmente em torno da região da sede do Governo. O chefe do Governo líbio, Fayez al-Sarraj, que é apoiado pela Organização das Nações Unidas em Trípoli, estava em visita oficial à cidade de Zawiya, 40 quilómetros a oeste da capital. Infelizmente, nem tudo é festa no Natal. Nós ficamos por aqui. Bom descanso. Boa noite.